Mas vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos abrir a Bíblia aqui no livro de João, capítulo 68, capítulo 6, versículo 68 e 69. Amém? Vamos ler junto? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Podemos assentar. Hoje eu quero falar com vocês sobre salvação. Amém? Sobre vida eterna. Eu quero falar para vocês. São coisas que a gente não valoriza muito, as pessoas não valorizam muito, porque você só vai perceber o valor da vida eterna mesmo quando você morrer. Você está me entendendo? É que você vai perceber a importância que isso tem. Porque, na verdade, a vinda de Jesus ao mundo, ela veio, acima de tudo, para poder nos dar esse direito de vida eterna. Mas só que procurar a vida eterna, as pessoas querem mais viver essa vida aqui agora. E você pode perceber que as mensagens, as pregações que mais tocam as pessoas, geralmente são as pregações que são voltadas para alguma coisa que trabalha o emocional da pessoa, ou trabalha a fé, trabalha a confiança. E, às vezes, essas pregações que falam de vida eterna, às vezes, nos chamam muita atenção, que as pessoas estão preocupadas com outras coisas, preocupadas com essa vida, como viver aqui. E essa preocupação não é da agora, não, viu? Já tem muito tempo. Jesus, ele estava chateado por causa disso. Uma das razões da chateação dele era porque as pessoas só queriam saber disso. Queriam saber de milagres, queriam saber de curas, mas não queriam saber de vida eterna. Isso deixou ele muito chateado. Ele começou a perceber que as pessoas procuravam ele somente para receber algum benefício, algum sinal, algum milagre. Um dia ele ficou tão chateado com isso que ele resolveu não operar mais milagre nenhum. Nesse dia que as pessoas foram procurá-lo, porque ele estava achando que ele não estava sendo assimilado na mensagem que ele estava pregando. Porque as pessoas sentiam muita motivação de procurá-lo quando eram para serem beneficiados em alguma coisa que os ajudasse nessa vida aqui. E Jesus queria que eles valorizassem, que eles tivessem a mesma disposição de ir atrás da vida eterna, como eles tinham de ir atrás de milagres. E isso o incomodou. Quando foi que isso aconteceu? Foi no dia que ele estava lá em Betsaida. Ele foi para lá e chegou lá e começou a pregar para as pessoas lá em Betsaida. Começou a trazer uma mensagem para eles, ensinando valores, ensinando uma série de coisas. E Jesus precisava, ele tinha pressa. Nesse dia, ele segurou as pessoas durante 3 dias. 3 dias todo mundo ficou parado no lugar, ouvindo ele. Ele fez um seminário, para vocês terem uma ideia, na beira do Mar da Galileia, em cima de uma montanha. Ele falou para as pessoas, falou, todo mundo ficou preso ali, ouvindo ele. E havia ali, naquele dia, 5.000 homens. Se você fosse contar criança, contar mulher, era um número bem superior. E ele fez isso praticamente em alguns dias antes da Páscoa judaica. E as pessoas se concentraram ali porque elas estavam em trânsito. Era muita gente. O único lugar que o judeu podia celebrar Páscoa, e pode celebrar Páscoa, era em Jerusalém. Então, quando chegava o dia da celebração da Páscoa, todo mundo saía de tudo quanto era vila, tudo quanto era aldeia, tudo quanto era vizinhança, criava aquela romaria de gente, aquele número enorme de pessoas que iam tudo para Jerusalém, e eles faziam esses trajetos a pé, ou montado no jumento, e todo mundo ia caminhando, vindo dos lugares mais distantes. Do lugar onde Jesus estava até o lugar onde se celebraria a Páscoa, eram uns 200 quilômetros. Jesus estava distante, ele nem queria chegar muito perto de Jerusalém, que ele sabia que estava próximo da morte dele, e o pessoal já estava armando direto para matar ele fora da hora.
Ele pegou, parou daquele lugar e começou a ensinar as pessoas. O povo começou a chegar e ele foi pregando, e as pessoas foram simplesmente consumindo a comida que eles tinham para comer na viagem. Eles foram consumidos parados ali. Eles que deveriam cobrir esse espaço de tempo aí em 3, 4 dias, eles pararam 3 dias e começaram a comer o que eles levavam para comer do caminho, e o certo é que eles foram comendo tudo, daqui a pouco eles não tinham mais nada o que comer. Porque quando eles faziam essas viagens, as pessoas levavam o quê? Levavam pão e levavam peixe frito, para não estragar. Era pão e peixe frito que eles levavam na viagem todinha e iam comendo num caminho. E eles pararam ali, ficaram ouvindo Jesus. Num dado momento, Jesus percebeu que a comida tinha acabado, que estava todo mundo com fome, e aconteceu aquele milagre que todo mundo sabe, que ele pediu de um garoto aí 5 pães e 2 peixinhos, era o único que tinha lá, o menino que tinha esses pães e esses peixes. Jesus pediu para o garoto, e ele abençoou, diz a Bíblia, e depois que ele abençoou, ele mandou os discípulos pegar as vasilhas que o povo tinha lá, os cestos, trouxeram para cá. Ele foi, depois de abençoar o pão e o peixe, ele foi partindo o pão e o peixe, foi partindo aquele peixe que com certeza estava frito, e foi partindo. Quando ele viu, ele encheu um número enorme de cestos de pães e um número enorme de cestos de peixes. No momento que ele fez isso, ele disse aos discípulos: manda as pessoas sentarem em grupos e vocês dão comida para todo mundo aí. E o pessoal foi, comeu à vontade, porque tinha pão à vontade para todo mundo comer, e tinha peixe frito à vontade, que as pessoas comeram até não aguentar mais, que até sobrou, diz a Bíblia, sobrou 12 cestos de pães naquele dia. E depois então que ele deu de comer para todo mundo, com esse milagre da multiplicação, ele despediu todo mundo. Bem, agora vocês podem continuar a viagem de vocês. Vocês podem fazer o que vocês tinham para fazer. E ele pegou, saiu dali, e quando ele saiu, que acabou a reunião com aquele número enorme de pessoas, o pessoal estava frenético, estava todo mundo empolgadão, todo mundo, e agora, o que a gente vai fazer? A gente não pode perder esse homem. E diz a Bíblia que eles tentaram, na mesma hora, aclamaram em Jesus como rei. O pessoal se reuniu: vamos aclamá-lo como nosso rei, vamos aclamá-lo como nosso rei. Aí Jesus ouviu a conversa, e diz a Bíblia que Jesus subiu uma montanha, foi lá para o alto da montanha e se afastou de todo mundo e ficou lá no alto da montanha, só para poder fugir do pessoal que queria pegar ele e colocar no ombro e realmente proclamá-lo o rei ali na Galileia, onde eles estavam. E Jesus saiu de todo mundo, subiu a montanha, foi lá para o alto da montanha e ficou quietinho lá, falando com o Pai. E o pessoal aqui embaixo da montanha, todo alvoroçado: cadê ele? Cadê ele? Todo mundo querendo aclamá-lo. E ele ficou lá. Ele só desceu de lá entre as 3 e as 6 horas da manhã. Estava escuro. 3 da madrugada ele desceu da montanha. Quando ele desceu, não tinha mais ninguém, todo mundo tinha ido embora. Aí ele desceu, e quando ele chegou na beira da praia, ele queria entrar na embarcação para poder passar para o outro lado do mar da Galileia. Mas ele olhou e viu que o barco não estava ali na beira. Os discípulos que ficaram cuidando do barco à noite e a madrugada toda, ficaram conversando, adormeceram, e o certo é que a força da água foi puxando o barco e levou o barco lá para o meio do mar. Foi lá para o meiozão. Jesus chegou na beira, estava meio escuro, ele olhou e disse: o barco não está aqui. O barco está longe. Você sabe quantos quilômetros o barco estava da beira? 8 quilômetros. A distância. 8 quilômetros de distância, o barco se fez mar alto. Jesus olhou e disse: eu vou lá com eles. Aí diz a Bíblia que Jesus saiu andando sobre as águas. Diga glória a Deus. Para ele normal, ele foi andando sobre as águas, foi andando. Quando ele estava mais ou menos perto do barco, o Pedro, estava escuro ainda, viu aquela silhueta vindo de cima da água, que ele olhou e disse: meu Pai, eu estou vendo um fantasma. Ele pensou, diz a Bíblia. E quando ele viu aquela silhueta, ainda no escuro, vindo, flutuando em cima da água, ele tomou o maior susto e gritou.
pedindo ajuda. Quando ele gritou, Jesus respondeu: não temas, porque sou eu. O Pedro: é o Senhor? É. Então se é o Senhor, me deixe ter contigo e te encontrar lá. Jesus: vem, Pedro. O Pedro saiu do barco, pisou na água, e a água estava firme para levá-lo. Ele foi caminhando na direção de Jesus, os dois iam se encontrar no meio do mar, se abraçar, e Jesus ia trazê-lo, e ele foi andando. No primeiro momento ele estava andando normalmente sobre as águas, caminhando como Jesus estava caminhando. Depois de Jesus, o único que caminhou sobre as águas foi ele, que era ousado. E foi andando, mas no meio do caminho, ele perdeu a fé. Ele sentiu medo. Por quê? Porque ele começou a olhar, e ele desviou o olhar de Jesus. E começou a olhar para o lado, olhar para a água que balançava, olhar para o vento que soprava. Ele desviou o olhar. E no momento que ele desviou o olhar de Jesus, as passadas dele já não eram mais as mesmas. Ele começou a afundar. Daqui a pouco o mar não estava tão tranquilo. Quando viu, ele já estava se afogando. E quando ele estava se afogando, ele gritou: Jesus, socorre-me. Jesus foi lá, correu, pegou ele, levantou e apoiou, e foi levando para o barco. E quando chegou no barco, Jesus disse assim: por que tu duvidastes, ó homem de pouca fé? E colocou ele no barco. Por que Jesus falou isso? Porque se existe uma coisa que faz você afundar, é a dúvida. E o que é dúvida? A palavra dúvida vem de du, que significa seguir em duas direções. É quando você não tem firmeza em uma direção e você tenta seguir uma direção, que foi o caso dele. Ele estava com Jesus ali, mas ao mesmo tempo estava com medo, e por ver a água, desviou o olhar e começou a afundar. E não acontece diferente com a gente hoje. A fé é que nos sustenta. Se você realmente não se sustentar na sua fé em Deus, na sua fé em Jesus, você começa a afundar na primeira dificuldade, você começa a afundar nos primeiros movimentos em tua volta. E a fé é exatamente o instrumento que Deus coloca no coração da gente, que sustenta você, mesmo no meio dos temporais, mesmo no meio dos ventos fortes, mesmo no meio das movimentações em tua volta, que seja contrária a você. Se você está focado na fé e focado consequentemente em Jesus, pode estar acontecendo tudo em tua volta, mas você tem a segurança que você não vai afundar. Diga glória a Deus, porque quem está com Jesus de fato, voltado com a fé, olhando para ele, nunca afunda, ainda que esteja nas situações mais difíceis da vida dele. Ele permanece de pé e permanece sobre as águas. Por quê? Porque ele é sustentado pela sua fé. Jesus atravessou o mar, entrou no barco e foi para o outro lado do mar da Galileia. O que é que Jesus está fazendo? Jesus estava fugindo do povo, porque ele operou milagre. Ele sabia que todo mundo ia atrás dele novamente, querendo milagre. Ele foi para o outro lado do mar da Galileia. Quando amanheceu o dia, o pessoal vieram no lugar onde eles tinham saído no dia anterior. Chegaram lá no lugar, procuraram Jesus, procuraram. Mas ele subiu nessa montanha. Não está aí não. Onde é que ele está? O pessoal, aquela multidão atrás de Jesus. Só que Jesus atravessou, foi para o outro lado. E você sabe que o mar da Galileia é chamado de mar, mas na verdade é um lago, que é chamado de mar da Galileia. Eles não tinham conceito de mar naquela época. Para eles, aquele grande lago é um mar, tem 16 quilômetros de largura, parece, por 13. Então, vejam bem, o povo olhando e disse: ele não está aqui, vamos atrás dele que ele está em algum lugar. Aí saiu aquela multidão, deu a volta no lago, e depois que eles deram aquela volta enorme, encontraram Jesus do outro lado. Aí veio aquela multidão atrás de Jesus. Senhor, a gente te procurava, a gente estava atrás de ti, nós fomos lá no lugar que o senhor estava ontem, nós não achamos o senhor não estava lá. E Jesus, Jesus estava frio, assim, triste, estava monossilábico. Você sabe quando a pessoa fica monossilábica, que ele só fala, ele só responde o que a pessoa fala? Ele estava nisso aí. Ele chegava: a gente estava te procurando e tal. E geralmente quando você fica monossilábico, é porque você está chateado.
Você evita falar, você fala pouco. Você só responde o que as pessoas lhe falam. E o pessoal atrás, a gente estava te procurando, não te achava, até que a gente conseguiu te achar aqui. Jesus, pois é, eu sei. Vocês estão me procurando, né? Vocês estão me procurando, sabe por quê? Jesus falou para ele. Porque vocês comeram pão e peixe ontem e vocês vieram atrás para comer pão de novo. É isso que vocês querem. Vocês estão me procurando porque vocês querem se alimentar de milagres. E vocês se esforçam por isso. Porque para chegar onde eles estavam, o pessoal andou mais de 20 quilômetros, mais de 15 quilômetros para poder chegar do lado que ele estava. Todo mundo muito esforçado, muito motivado por aquilo. Tá todo mundo querendo aquilo ali, estavam se esforçando porque queriam comer milagres, normalmente queriam se beneficiarem. E Jesus falou, vocês estão me procurando por isso. Mas olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Trabalhai, se esforcem, não só pelas coisas passageiras, pela comida que perece, mas sejam esforçados também pelas coisas que vão servir para você e subsistir para a vida eterna. Diga glória a Deus. Eu acho que olha, Jesus falou isso aí, João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece. Vocês são esforçados e o esforço todo porque vocês querem coisas que são passageiras, coisas que eu vou dar para vocês, porque vocês vão comer o pão hoje e amanhã vocês vão estar com fome de novo. Vocês estão atrás dessas coisas. Vocês trabalham, se esforçam para se beneficiarem por essas coisas passageiras. Mas eu quero que vocês também trabalhem e se esforcem e tenham a mesma vontade, a mesma disposição pelas coisas que permanecem para a vida eterna. Diga glória a Deus. Que vocês se interessem pela salvação, se interessem pela vida eterna, se interesse pelas coisas que não são passageiras, mas pelas coisas que vão de fato estabelecer na sua vida uma possibilidade de viver eternamente. Aí eles ficaram assim, conversa é essa? Ele disse, olha, ele falou, Jesus, vocês sabem disso, que o pai de vocês comeram do pão no deserto, do maná, e esse pão que eles comeram lá no deserto, quando eles vinham para a terra prometida, todos eles voltaram a sentir fome novamente, porque era para o momento ali. Mas o que eu quero dizer para vocês, que estão atrás do pão que eu multipliquei, que eu tenho um outro pão para dar para vocês, disse Jesus. E esse pão que eu vou dar para vocês, é um pão que vocês não vão voltar a ter fome. Diga glória a Deus. Esse pão vai saciar vocês. Esse pão vai simplesmente alimentar vocês, que vocês não vão precisar mais correndo para trás para receber pão de novo. Eles, mas que pão é esse? Que pão é que o Senhor tem para nos dar? E o pessoal ficou curioso. Eles imaginaram que era um pão que eles iam comer, e esse pão que eles iam comer, nunca mais eles iam sentir fome. Porque Jesus falou, o pão que eu tenho para dar para vocês, nunca mais vocês vão sentir fome. Mas a fome que Jesus falava não era a fome física, a fome do estômago. Era a fome da alma, a fome do espírito. Porque não tem coisa pior do que uma alma com fome. Uma alma com fome, nada sacia, nada resolve, nada está bom, tudo é difícil. A pessoa reclama o tempo todo porque não está alimentado espiritualmente. E quando você não recebe o alimento de Deus, o pão da vida que pode vir para você, você realmente vai ser uma pessoa que você pode ter tudo e sempre vai sentir falta de tudo. Nada vai saciar você. Sempre você vai sentir o vazio, a necessidade de alguma coisa. Ainda que tenha tudo, mas ainda que tenha tudo, ainda reclama, dizendo que faltam coisas, sempre está reclamando da vida, porque nada o satisfaz. Essa é a necessidade da alma. E quando Jesus falou e disse, eu tenho um pão para dar para vocês, que vocês nunca mais vão ter fome, eles ficaram curiosos. Aí Jesus reuniu todo mundo e disse, eu vou dar o pão para vocês. Ele pegou, foi e fez uma pregação. A pregação dele dizia assim,
Eu sou o pão da vida. Aquele que comer deste pão, jamais terá fome, disse ele. Eu sou o pão que desceu dos céus, ele falou. Ele pedindo que as pessoas entendessem aquilo, mas o pessoal não estava entendendo, porque na cabeça deles, a necessidade do pão era o pão que eles queriam, que matava exatamente a fome do estômago. E ele começou a pregar desse jeito, não operou nenhum milagre, não operou nenhum sinal no meio de ninguém. O pessoal se revoltou. Quem é que vai ouvir esse camarada? Hoje ele está todo diferente aí. Falou de um pão que a gente não vai sentir mais fome e não está explicando o que é. E sabe o que aconteceu? Todo mundo foi embora. A multidão que foi atrás dele deixou ele falando sozinho e ele ficou lá falando para todo mundo e o pessoal virando as costas, foram voltando, até que todo mundo foi embora e Jesus ficou sozinho com os discípulos, pregando só para os discípulos, porque o povo que estava lá viraram as costas e deixaram ele sozinho. Jesus ficou bolado, ficou chateadão. Ficou muito chateado. Ele se sentiu desrespeitado, vocês estão entendendo como é? Ele se sentiu como que não assimilado. Poxa, eu prego para esse pessoal todo dia, eles só querem milagre. Eu estou aqui tentando dizer para eles que eu sou o pão da vida, que está aqui nesse simbolismo todo, que se eles comerem eles vão ter a vida eterna, mas ninguém está interessado nisso não. E ele ficou chateado, muito chateado. E os discípulos lá do lado. De repente ele olhou para os discípulos e disse: e vocês que estão aqui comigo? Vocês não querem ir embora também, me deixar sozinho e acompanhar os demais que foram embora e me deixaram falando só? Vocês não querem ir, não? Aí o Pedro respondeu aquilo que nós lemos no começo da pregação: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Diga glória a Deus. A gente está com você, com o Senhor Jesus, não é por causa do pão que o Senhor multiplica, não. É porque nós sabemos que o Senhor é que tem o alimento para a gente, as palavras de vida eterna, e nós queremos isso, a vida eterna. Jesus se aliviou, que parece que pelo menos eles estavam entendendo, mas nem estavam entendendo direito, não. E o pessoal ficou naquele dia sem entender aquela situação. Meus irmãos, essa é uma das passagens mais bonitas da Bíblia que eu acho. Que era que Jesus queria falar? Existe uma bênção que você só vai perceber a importância dessa bênção quando o teu coração parar de bater e o teu cérebro parar de funcionar, que é o que diz a ciência, que nós somos considerados mortos. É aí que vai entrar a importância disso que Jesus falava sobre vida eterna. Por quê? Porque quando ele pregava para as pessoas, ele queria dizer que só ele pode dar a garantia de vida eterna para uma pessoa. Ninguém tem condições de ser salvo se não for através de Jesus Cristo. Por que só através de Jesus? Porque foi ele que morreu por você. Você fala, e o apóstolo São Pedro? E o apóstolo João? E o Paulo? E a Maria? E o José? Qual é o papel nesse contexto todo deles? São homens de Deus extraordinários, mas eles não têm poder de salvar, porque não foi eles que morreram para salvar você. Jesus Cristo, quando morreu na cruz, ele morreu por mim, morreu por você, morreu por José, morreu pelo Pedro, morreu pela Maria, morreu por todos os apóstolos. Todos eles estavam na dependência dessa morte. E quando ele morreu na cruz, ele estabeleceu que ele seria o único meio pelo qual você pode ser levado ao Pai. Não existe uma outra forma de você ser levado ao Pai. Ele morreu na cruz, pagou um preço altíssimo para ser o único mediador entre Deus e os homens. Diga glória a Deus. Vamos ver o que é que diz aqui a palavra de Deus sobre essa mediação. Não é aí. É 1 Timóteo, capítulo... Só para vocês entenderem como a Bíblia deixa claro isso aí. Só ela achar ali. Então não existe uma mediação. Porque tem gente, não,
Se ouve muito isso aí. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira, isso não é bíblico. Não é bíblico. Pedro pode me levar a Deus. Também não pode. As coisas de Deus são organizadas. Só quem tem direito de fazer isso é o sacerdote eterno, o nosso pastor eterno, chamado Jesus Cristo. Ele é o único meio pelo qual a gente chega ao Pai. O que é que diz aí? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Diga glória a Deus. Não tem ninguém que possa mediar essa aproximação com o Pai, a não ser Jesus Cristo. Só Ele pode fazer essa mediação, é o que a Bíblia diz. Se o Pedro pudesse fazer, com certeza ele teria dito, porquanto tem alguns mediadores. Mas ele falou no singular, há um só mediador. Não tem outro pela Bíblia. Vamos ver um outro verso. Só tem um nome que pode nos salvar, diz a Bíblia. Só tem um nome que pode nos salvar. Olha, por que ele é o único mediador? Por isso, que ele se deu em resgate por todos. Testemunho que deve se prestar em tempos oportunos. Veja o outro verso que eu coloquei aí. Eu já vou terminar, para a gente participar da ceia. Não tem um outro verso aí? É um que fala que só importa o nome pelo qual podemos ser salvos, diz a Bíblia. Só tem um nome. Se tivesse outros, a Bíblia diria, olha, você pode ir através do José, através do Pedro, através de qualquer outro santo do passado, mas não, só tem um nome, diz a Bíblia. Não tem uma outra forma. Por isso que ele morreu na cruz. Sem ele não tem como acontecer salvação. Por isso que a gente fala, se envolva com Jesus. Por quê? Porque Jesus é o único alguém que tem essa mediação com o Pai para dar a vida eterna, experiência que nós vamos ter quando chegar a nossa hora. Por quê? Porque pela Bíblia a vida não termina quando o teu coração para de bater. Você vai viver a nova vida. Todo mundo vai ter essa experiência, todo mundo que está aqui um dia vai ter que encarar essa realidade, essa passagem para o outro lado. E você precisa passar bem, e para a Bíblia, para você passar bem para o outro lado, só é possível com Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Achou o verso? Vamos ler junto? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Diga glória a Deus. Só é por Ele, por Jesus. E diz mais, João 14,6, que Ele é o único caminho, é a única verdade que existe. É a vida. Ele, João 14,6, para a gente terminar. Respondeu-lhe Jesus, o que é que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se tudo levasse a Deus, ele diria, eu sou um dos caminhos. Mas ele falou, eu sou o caminho. Se você quer ir para o Pai, quer vida eterna, tem que ser por mim. Diga glória a Deus. Então, nesta noite, nós estamos aqui para entendermos isso. Cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual. E cuidando da sua vida espiritual, se prepare. Porque um dia você vai perceber o quanto foi importante viver com Jesus. Porque quando chegar a hora de passar para o outro lado, você começa a viver aquilo que a Bíblia chama de vida eterna. Por quê? Porque nessa fase que nós vamos entrar, a gente não vai precisar morrer mais. Amém? Que Deus abençoe você e ajude você no nome de Jesus.